nesta aula, nós vamos falar o quê? Sobre técnicas de solda segura. É tudo aquilo que você precisa se precaver na hora de estar fazendo aí uma solda num aparelho, trocando um componente soldado, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que nós vamos falar? Sobre a temperatura que você tem que utilizar na sua estação de solda, tá bom? Então, essa temperatura vai depender muito da estação que você está usando. E essa estação de solda que você está usando em si, você vai regular de acordo com o que você for utilizar. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar o desenho, que nós já vamos usá-lo. Nós vamos falar o seguinte, que na minha estação de solda eu vou estar utilizando, por exemplo, 380 graus, tá bom? E esses 380 graus vai ser numa estação de solda, por exemplo, com compressor. Essa estação de solda com compressor de ar, que são algumas estações de solda da Yachun um pouco maiores, ou então da Hikari também tem compressor, ou então da AFR, que é outra marca, também tem com compressor. Essas estações, elas costumam ser um pouco mais fortes, tá? Mas não no quesito temperatura, e sim no quesito pressão do ar, que a gente vai colocar na metade. O ar, tá bom? Então aqui, temperatura, e aqui, pressão do ar, tá certo? A questão aqui é a seguinte, vocês precisam saber em quanto tempo essa estação de solda a 380 graus e com ar pela metade derrete essa solda aqui, olha, do botão, essa solda aqui, por exemplo, do conector, tá bom? O comum é, assim que a gente compra essa estação de solda e começa a trabalhar, nós vamos calibrar essa estação de solda para o nosso uso. Então, colocando nessa temperatura e nessa pressão de ar, que vai ser mais ou menos na metade ali do botão, essa solda aqui tem que derreter em quanto tempo? Mais ou menos em torno de 15 segundos. Tá bom? Então essa solda derretendo em mais ou menos uns 15 segundinhos é uma solda que não é nem tão devagar e nem tão rápida, tá? Vai ser mediano aí para uma habilidade manual mediana do pessoal, tá certo? E eu falaria que se você quisesse trabalhar mais devagar, você poderia, tá bom? É só diminuir um pouco dessa temperatura. Agora, se você quisesse trabalhar mais rápido, você pode aumentar um pouco dessa temperatura. Mas o interessante mesmo é o quê? Você sempre saber em quanto tempo essa solda derrete, que é para não passar do ponto. Por exemplo, se você estiver aquecendo aqui, passando o ar quente, e essa solda já estiver derretido e você não parar de aquecer, essa placa vai começar a ficar escura, vai começar a carbonizar essa placa, e também tem outras coisas que podem acontecer de acidente aí com essa placa. Quer ver? Se nós olharmos essa placa de lado, lembre que a gente falou que essa placa ela é feita igual um sanduíche, em diversas camadas. Sabendo que essa placa é feita em diversas camadas, se eu aquecer muito esta região aqui da placa, o que vai acontecer com ela? Como tudo na física, que você aquece, expande. Então, expandindo, pode acontecer um fenômeno que nós chamamos de estufar a placa. A placa cria uma bolha, tá bom? E conhecendo a arquitetura de como essa placa é montada, nós sabemos o quê? Que poderia ter uma trilha que vem aqui por cima da placa e passa para a segunda camada. Essa trilha iria se romper se essa placa expandisse dessa forma, tá bom? Então, sabendo disso, nós não podemos passar do limite de tempo de aquecimento dessa placa. E esse limite vai de acordo com a temperatura e a pressão do ar, tá bom? Agora, as estações de solda a ar mais comuns, elas funcionam igual chuveiro, tá bom? Então, diminuiu a pressão,
o ar vai ficar mais quente. Aumentou a pressão, o ar vai ficar mais frio. Tá certo? Então, você vai calibrar a estação para derreter em X segundos aí a solda dessa placa. Tá bom? Nos testes práticos aí, nas aulas práticas que nós vamos fazer, nós passamos diversas temperaturas e diversos jeitos de estar fazendo essa solda. Tá certo? Então, sabendo disso, nós precisamos tomar mais um cuidado. Qual que é esse cuidado? E se eu colocasse esse ar virado assim, ó, na diagonal nessa placa? O ar vai soprar e vai derreter a solda da placa do mesmo jeito, não é? Vai. Só que se eu tivesse um componente aqui, ó, soldado nessa placa, se a pressão do ar estiver muito forte, ela pode acontecer o quê? Deslocar esse componente do lugar. Por quê? Toda a solda de todos os componentes aqui na região vai estar derretido, tá certo? Então, é de praxe nós colocarmos sempre o ar reto na placa, sem precisar virá-lo de lado, tá bom? Então, seguindo essas recomendações aqui, seguindo esta recomendação aqui, vamos passar para um outro tipo de estação, que eu não sei se é de vocês aí da bancada, que é uma estação de solda que ela não tem compressor de ar, ela tem um cooler. Como assim um cooler? Esse cooler, por exemplo, ele fica no próprio punho da estação de solda e é ele que sopra o ar, tá bom? Então, sabendo disso, estações de solda com cooler, o ar não vai na metade, o ar normalmente vai ou no máximo ou próximo do máximo. Porque esse ar é mais fraco, tá certo? Se você diminuir a pressão do ar, consequentemente você vai ter que diminuir um pouco a temperatura, senão fica muito quente aí na placa e ocorre aí ou a carbonização dessa placa ou então o estufamento, a estufa aí da placa, tá bom? Que é um layer descolando do outro, beleza? Então, essas recomendações são essenciais para nós fazermos uma solda segura e nós passamos aí para mais uma última recomendação antes de nós falarmos de como aplicar esse ar na placa. Qual que é essa última recomendação? Nós precisamos saber quanto tempo chega a derreter deste lado da placa, justamente pelo fato de que do outro lado da placa também podem haver componentes. Então, neste lado da placa que tem componentes que você não está mexendo, você está mexendo na realidade na parte que você está soprando ar, se você passar do tempo, o que vai acontecer? Vai derreter a solda deste lado. Não se pode mexer, movimentar uma placa que está com a solda derretida, senão esses componentes vão bagunçar tudo, ó. Vão sair do lugar e vai virar uma meleca ali para você começando a recuperar aí essa placa. Tem que colocar todos os componentes de volta. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a passar do ponto da solda, porque vai derreter todos os componentes no outro lado. Beleza? Bom, então vamos à aplicação dessa solda aí, desse ar quente, em cima de uma placa. Nós temos aqui uma plaquinha desenhada com um conector e com um botão. Nós colocamos aqui até um microfone e alguns componentes para prestarmos atenção neles. Como que eu vou aplicar o ar em cima dessa placa? Nós temos aqui na nossa legenda a solda, o estanho a ser derretido, que são os pinos do fundo e nos das laterais deste conector. Ou nós temos também o estanho para ser aplicado ar nas laterais e no fundo também, tá bom? Então, se eu aplicar o ar diretamente aqui em cima desse conector, o que vai ocorrer? Este centro dele, esse meio dele, ele é de plástico, ele pode derreter. Então, como é que eu aplico esse ar? Eu aplico ar em toda a região em volta desse conector.
A área a ser aquecida é essa parte vermelha. Aqueci toda essa parte, o que vai acontecer? A solda vai derreter e esse conector vai sair do lugar. Então eu vou pegar o ar e vou fazendo um C ali, ó, em volta desse conector. Tanto para tirar quanto para colocar. Justamente pelo fato de que, se eu quiser reaproveitar esse conector aqui de uma placa na outra, eu consigo. Se eu quiser colocar um conector novo aqui, eu consigo fazendo dessa forma. Porque até o conector novo derrete esse centro aqui de plástico se a gente não tomar cuidado. Beleza? Aqui a dica que eu dou é, quanto mais rápido você girar aí de um lado para o outro, mais rápido os dois lados e o fundo vão derreter simultaneamente. Aí você vai conseguir remover esse conector, tá bom? E se a gente falasse do botão? Seria a mesma coisa, ó, na parte teórica, sempre em volta do botão, porque aí você vai aquecer toda essa região, derreter todos os pontos simultaneamente para conseguir remover e colocar um botão novo, tá certo? Agora, olhando dessa forma, nós temos mais preocupações aí para tomar cuidado? Temos sim. Por exemplo, na nossa legenda aí, eu coloquei uma parte para proteger componentes. Quer ver? Olha, esse microfone, ele não aguenta muito calor. Então, se eu for fazer um conector aqui, o que é que eu preciso fazer? Protegê-lo. Eu vou passar uma fita Kapton, ou uma fita reflexiva, ou uma fita de... Fugiu o nome, tem uma outra fita que nós passamos aqui na hora de estar protegendo. Mas as mais comuns são a Kapton e a reflexiva, que é aquela de metal, tá bom? Agora, e se eu tivesse o botão aqui e na lateralzinha do botão nós temos um encaixe, olha, de um cabo flex. Esse encaixe de cabo flex, normalmente, ele é de plástico. Nós também necessitamos passar a fita para a proteção dele, porque senão você derrete e ele vai ter que substituí-lo da mesma forma, tá bom? Então, sabendo de tudo